Olá, amigos, amigas, vamos falar de fé. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, cujo título é A Fé que Transporta Montanhas, tem dois itens, 6 e 7, cujo título é A Fé Religiosa, condição da fé inabalável. Qual é essa condição? Bom, fé religiosa é acreditar no que ensinam as diferentes religiões. E ela pode ser uma fé raciocinada ou uma fé cega. A fé cega aceita tudo o que dizem, o que ensinam, sem um exame crítico e, por isso, aceita tanto o verdadeiro como o falso. Não sabe distinguir um do outro, mas mais cedo ou mais tarde, essa crença, essa fé cega, acaba se chocando com as evidências, com os fatos. Por exemplo, na Bíblia está escrito que existiu Adão e Eva, foram os primeiros seres humanos criados por Deus. Muitos acreditam que Adão e Eva foi um mito, uma alegoria, um símbolo. Outros não, acreditam na letra. No entanto, a paleontologia demonstra que não houve um primeiro ser humano na face da Terra já prontinho, assim como Adão e Eva. O processo evolutivo para chegar no reino hominal levou milhares de anos, com uma transformação contínua, numa evolução contínua, desde os antropóides, que vieram de um ramo assim, do macaco, até chegar no Homo sapiens. E a fé cega acaba levando muitas vezes ao fanatismo, que é um excesso, de acreditar em tudo o que dizem, de idolatria. E quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona, porque a ciência, traz sempre novas comprovações. Mas aquele que tem a verdade por base, é o único que tem o futuro assegurado, escreve Allan Kardec aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aquele que usa o seu raciocínio, a sua lógica, a sua razão, ele não entra no fanatismo, ele não se desilude. O Abraham Lincoln foi um dos presidentes dos Estados Unidos no século XIX e escreveu em relação aqui estamos nos referindo aos dogmas impostos pela Igreja. Você pode enganar algumas pessoas o tempo todo e todas as pessoas algumas vezes, por um prazo, por um tempo. Mas não se pode enganar todas as pessoas o tempo todo, porque um dia a verdade vem à tona. E Elliot Aronson, um psicólogo social dos Estados Unidos, muito renomado, escreveu o livro O Animal Social, e ele também disse: às vezes a verdade está soterrada sob uma avalanche de propaganda, mas a verdade tem poder de permanência. Está lá, soterrada, mas um dia vem à tona, mais cedo ou mais tarde. E é o conhecimento que nos liberta das técnicas de manipulação, de autoritarismo, dessa imposição de falsas ideias. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos ensina que a fé não se prescreve, Tipo assim, eu vou receitar a fé para você, tantos miligramas de fé diariamente, como um medicamento. A fé não se prescreve e também não se impõe, mas
Cada um adquire por conta própria a sua própria fé, né? E como adquirir fé? Observando esse grande número de provas, de evidências ao nosso redor, por exemplo, sobre a existência de Deus, sobre a providência de Deus, a imortalidade da alma. Pesquisas científicas vêm trazendo evidências da imortalidade da alma. Mas há pessoas que veem essas evidências e se recusam a vê-las. Por quê? Aí novamente Allan Kardec nos explica. Pode ser indiferença às coisas do espírito, então a pessoa ainda está muito focada nas coisas do aqui e agora, nas coisas da matéria. Pode ser medo de ter que mudar de hábitos. Eu estou levando a minha vida assim, na maior farra. Se de repente eu acabo acreditando que o espírito existe, o que será de mim depois que eu desencarnar? Então eu prefiro não acreditar, né? É a ignorância sistemática. E Allan Kardec fala que a maioria das pessoas veem as evidências, mas recusam a aceitá-las por conta do seu próprio orgulho. Essas pessoas se recusam a reconhecer que há um ser superior, criador de tudo. E algumas pessoas já nascem com fé. Basta sim, sabe, uma faísca para que essa fé se desenvolva. Escreve Kardec, essa facilidade para assimilar as verdades espíritas é sinal evidente de progresso exterior. Quais são as verdades espíritas? Deus existe, nosso espírito é imortal, existe a lei de causa e efeito, o acaso não existe, tudo tem um porquê, nós reencarnamos muitas vezes. Bezerra de Menezes, quando esteve encarnado, no século XIX, escreveu que ele ganhou um exemplar do Livro dos Espíritos. E ele lia no bonde. E ele dizia que tudo que ele leu lá nos Livros dos Espíritos, pela primeira vez da sua vida aqui de encarnado, tudo lhe era tão familiar. E ele diz que ele já era espírita antes de encarnar. Enquanto que outras pessoas têm uma dificuldade de desenvolver a fé. E aí também a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, essa dificuldade em acreditar em Deus, na imortalidade da alma, é um sinal evidente de uma natureza em atraso. As pessoas que já nascem com fé já creram e compreenderam e trazem ao renascer a intuição do que sabiam, né? Intuição, né? Aquele insight, aquele eureka, né? As pessoas que não têm fé têm tudo para aprender. A sua educação está por fazer, mas ela se fará. E se não puder terminar nesta existência, terminará numa outra. E a resistência do incrédulo também, muitas vezes, é causada pela maneira como lhe apresentaram as coisas. A fé necessita de uma base. Que base é essa? A perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, mas é necessário compreender. E hoje, século XXI, essa fé cega, imposta, que exige que abdiquemos do nosso raciocínio, do nosso livre-arbítrio, vai dando lugar à incredulidade, ao ceticismo, ao materialismo, enquanto que a fé raciocinada, que se apoia nos fatos, na lógica, não deixa dúvidas. Crê-se porque se tem a certeza, e só se está certo
quando se compreendeu. Por isso que a fé raciocinada, como diz Kardec, não se dobra, é inabalável. Como, né, ele deixou essa célebre frase: só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Amigos queridos, agradeço a atenção de todos e até a próxima.